Então sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Esperar só mais alguns minutinhos. Hoje, muito feliz, estou muito feliz, estamos muito felizes, que hoje nós completamos 1000 seguidores, Marília. Hoje é dia de... Oh, parabéns! Que show! Que show! Isso é muito bom. Desses seguidores. É engraçado porque a gente fica falando aí que essa época de... Até nós já falamos isso, né? Que nessa época de pandemia também pode ser uma época para empreender e tudo mais, né? Pode ser surgir algo bom. E olha só que dado interessante. Dos 1000 seguidores que nós temos, que estamos completando hoje, 700 foram conseguidos com as lives desde o dia 17, desde o dia 24 de março. Olha, menos de 2 meses. E desses 700, Muito eu acho bom. que 400 vieram por sua causa, né? Porque tem um mês que a gente está fazendo live e o pessoal já quer saber a live da Marília da semana que vem. Ou então, daqui um pouco, eles vão começar a falar assim, Thiago, pelo amor de Deus, arruma outra pessoa para fazer live com você. Que nada! Esse povo é um bando de ingrato, eles estão falando assim que eles querem que eu saia e você fique aí fazendo as lives. Pessoal, então, obrigado aí novamente por quem está participando. Hoje nós vamos falar sobre oratória, a arte de se comunicar, e assim como, fazendo um resumo do videozinho que a Marília mandou e que eu mandei, a Marília falou algo muito interessante, que existem pessoas que têm mais medo de se comunicar do que o medo da morte. Isso é verdade. Eu já escutei isso, professor. Me mata, mas não me faz falar lá na frente. Eu também comentei no vídeo que, muitas vezes, algumas pessoas falam que simplesmente é um dom. Fulano de tal fala bem porque ele tem esse dom. Ou então, algumas pessoas falam que é prática. E é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Eu sou o professor Thiago e estamos aqui novamente muito felizes, né, com a presença da Marília. Marília, para quem não te conhece, fala aí rapidinho sobre o seu currículo, quem é você. Então, bom dia. Para quem não conhece, eu trabalho já há 15 anos com pessoas, né, na área de RH estratégico, desenvolvendo pessoas. Também sou trainer em formações de coach, de analista comportamental. Atendo processos de life coach, business coach. Também sou docente nessa área de pessoas. Enfim, como eu costumo brincar, sou quase igual o pai do Cris. Tenho um monte de emprego, graças a Deus. Então, assim, a minha experiência é voltada para pessoas e realmente gosto muito do que eu faço. E para quem está entrando aí, na curiosidade, se tem jeito de falar em público, eu quero já te gerar uma curiosidade que eu não sou uma pessoa que já nasceu assim, falando maravilhosamente. Não, sem problema nenhum. Na verdade, eu sou tímida. Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é tímida, fala em público? Sim. Eu, na minha essência, eu sou tímida, mas assim, aprendi a trabalhar esse gap e hoje eu falo tanto para um grupo pequeno de pessoas quanto para independente. Pode ter 3.000 pessoas, pode ter 10 pessoas, eu consigo falar normalmente. Show! Pessoal, quem participou da live semana passada, perceberam aí que nós sorteamos um grandioso brinde. Na verdade, nós até falamos sobre isso, não é brinde, foi um presentaço, né? Que foi uma mentoria da Marília. Quem ganhou foi a Emali, na semana passada. E hoje peço que vocês fiquem aí até o final, que nós também teremos um presentaço para vocês. Então vamos lá, Marília. Eu achei legal você falar aí sobre a questão de ser tímido. Realmente isso é um desafio que tem que ser vencido. Mas antes de passar para esse tipo de problemas, eu achei muito legal e quero até, pessoal, reforçar isso. Todas as vezes que nós abrirmos alguma caixinha de perguntas, mandem perguntas lá, porque a nossa live fica mais direcionada para os problemas de vocês.
E teve uma pessoa até que falou de traumas, foi muito legal. Mas antes de passar para esse tipo de problema, eu queria que você comentasse rapidamente sobre o que nós podemos fazer para ter uma introdução impactante. Porque nós percebemos que tem algumas palestras ou algumas aulas, sei lá, alguns cursos, que parece que começa aquele negócio morno, assim, que já gera desânimo nos primeiros segundos, né? Em contrapartida, tem algumas palestras que o cara começa falando tão bem, ou a cara, né? Começa falando tão bem que, nosso, uau, cara, eu vou ficar ali, eu vou entrar dentro da tela. Quais são as dicas que você pode dar, Marília, para fazer uma introdução impactante? Então, a primeira informação que eu quero compartilhar com vocês é que estudos científicos comprovam que todo palestrante ele tem 60 segundos, no máximo 60 segundos, para capturar a atenção do seu público. Então, assim, você tem que rebolar em 60 segundos. Em 60 segundos, você precisa captar a atenção dele, gerar curiosidade, o desejo de ficar até o final daquela palestra, ou daquela aula, ou daquela live. Então, assim, você tem 60 Marília, segundos para prender o seu público. e só complementando a sua fala, eu fiz um curso aí sobre essa parte de mídias digitais, e o cara comentou que para o Stories é menos de meio segundo. Se menos de meio segundo você não captar a pessoa, eu não lembro ao certo, eu não vou falar números para não errar, mas eu acho que era 20 milissegundos, uma coisa assim, cara. Um segundo é muito rápido, né? Então é muito bacana isso aí que você falou mesmo. Então, é isso mesmo. Então, por exemplo, o que, que as mídias sociais usam para atrair atenção no início do vídeo, já você já coloca uma frase de impacto. Por exemplo, existem algumas coisas que você pode fazer nesses 60 segundos para captar a atenção do seu público, né? Então, uma das coisas é storytelling. As pessoas adoram storytelling. Por quê? Porque storytelling traz conexão. Quando eu comecei, eu já comecei com storytelling. Por exemplo, quando eu falei, você que é tímido e tal, eu não fui sempre assim, eu era tímida, hoje consigo falar em público. Então já te gerou uma curiosidade de saber, meu Deus, não é possível, a Marília é tímida? Não, não parece ser tímida, porque é o que eu mais escuto. Então isso é uma forma de storytelling. E esse storytelling seu, para captar esse público, ele tem que ter de 60, no máximo 90 segundos. Então, não é aquela história enorme, porque isso também faz as pessoas ficarem cansadas. Falam, meu Deus, que essa história nunca acaba. O storytelling, você pode usar uma história sua mesmo, mas se colocando como personagem, né? Aquele negócio, um amigo meu, né? Você pode contar uma história assim, você pode, de fato, contar, por exemplo, uma metáfora. O que é a metáfora? A metáfora, ela não tem um final, porque quem vai trazer o final é quem te escuta. Então, como que vai ser o final? Vai ser baseado no que o Thiago tem de vivência, no que a Ana tem, no que a Luane tem. Então, assim, vai usar o que as pessoas têm de experiência. Cada um vai trazer um final. Então, isso também é uma maneira boa de você trazer essa atenção das pessoas. Outra coisa é você fazer uma referência com base sólida. Como eu disse, quando eu fiz o videozinho, falei para vocês que as pessoas têm mais medo de falar em público do que o medo da morte, de doenças graves. Isso eu consigo prender o meu público. Então já foi uma maneira de eu capturar a atenção de vocês. Por quê? Porque eu dei um dado científico que comprova que as pessoas têm medo. Então, logo se você tem esse medo, você pensa, meu Deus, então não sou só eu. Então é normal as pessoas terem esse medo, né? Então, isso gera uma curiosidade. Uma outra maneira é fazer perguntas retóricas. Por exemplo, você acredita que, com toda sua limitação, você pode falar em público? Você acredita que você pode ser tão bom em falar em público como Anthony Robbins, que é uma referência do coach, por exemplo? Então, é fazer uma pergunta retórica que você não precisa, o seu público não precisa responder em voz alta. Mas vai gerar um pensamento, vai gerar nele uma reflexão. Será que eu consigo? Né? E assim, existem várias maneiras de captar essa atenção, de começar uma introdução que seja impactante. Uma outra maneira também é com vídeo. Antes de você começar a falar, você coloca um vídeo impactante. Então, assim, dependendo do seu tema, vamos
sobre oratória. Você coloca um vídeo impactante, por exemplo, eu esqueci o nome dele agora, mas aquele que não tem os braços e nem as pernas, que é um palestrante que ele é show. Ah, sei. Eu esqueci o nome dele. Então, assim, você coloca um vídeo no início de uma oratória de um cara daquele, isso já te mexe com as suas emoções. Oi? Nick. Isso mesmo. Nick Vucic. Isso mesmo. E aí tem uma outra também, que ela é considerada a mulher mais feia do mundo. Eu não sei o nome dela, ela também é palestrante, ela faz palestras, ela é considerada a mulher mais feia do mundo. Ela é bem magrinha, ela tem uma doença que não ganha nada de gordura corporal. E então, assim, você coloca um vídeo de uma história de uma pessoa dessa que, assim, tinha tudo para viver escondido, tinha tudo para não se sobressair, viver o seu sonho de ser palestrante, mas eles enfrentaram os seus medos, enfrentaram os preconceitos. Então, é uma maneira de você captar seu público. Então, assim, é uma maneira de você... Maria, então você está querendo dizer que eu preciso manipular as emoções do meu público? Sim, na vida, gente, tudo é manipulação. Porque, assim, nós somos movidos pelas nossas emoções. Se você coloca, eu vou assistir um Netflix, você coloca um filme, aquele filme, ele não te chama atenção, não traz uma conexão no início, você tira o filme e coloca outro. Né? Então, na nossa vida, tudo é emoção. Então, você precisa, a programação neurolinguística, né, que a gente fala. O lugar que mais usa programação neurolinguística é a igreja. Né? Então, assim, por quê? Então quer dizer que eles manipulam a gente? Não, é porque precisa gerar em você uma introspecção, uma reflexão, precisa gerar você emoção, para trazer até você em contato com você mesmo, com Deus, enfim. Então, tudo tem que ter essa programação neurolinguística. Então, nada é de maneira assim, você não pode fazer nada sem pensar. Né? Não tem que ser só intuitivo. É claro que tem coisas que saem espontaneamente, mas tem que ter uma preparação. Então, assim, uma introdução impactante, ela precisa prender o seu público. E lembrando sempre disso, você tem no máximo 60 segundos. Oi, Enio. Show. Marília, e existem Oi. existem diversos tipos de linguagens não verbais, né? Queria que você comentasse rapidinho, porque muita gente acha que nós só falamos com a boca, né? Mas na verdade o nosso corpo todo fala. Até retomando a nossa live da semana passada, nós até comentamos sobre a questão da postura, né? Pô, você vai conversar, você vai fazer uma entrevista, se o cara, você vai ficar assim o tempo inteiro, você mostra algo. Se você já também fica relaxado, mostra outro. Eu queria que você comentasse rapidinho sobre essa questão. Tiago, eu não sei se você está passando pelo mesmo desafio que eu, de ter que dar aula agora através das plataformas digitais na faculdade, né? Tamo junto. Então, assim, o que acontece? Não sei se os seus alunos são assim, mas a maioria dos alunos tem a tendência de deixar a câmera desligada. Então, eu sou a professora chata que fala, fulano... É horrível! Já fica a dica aí, ó, tá cheio de aluno. Parece que eu me sinto um doido. Esses dias o João Augusto passou aqui e falou assim, papai, você tá falando com quem? Eu, não, papai, tem gente lá do outro lado, que parece que é doido. Né? E é isso mesmo. E aí, como a minha disciplina é na área de comportamento, eu não consigo gerar conexão se eu não estiver vendo o outro, porque a comunicação, 55% dela, gente, isso são estudos desde a época de 66, um dos pioneiros nesse estudo de que o corpo fala sobre o comportamento foi Darwin. Então, assim, entender que 55% da sua comunicação, ela é não verbal. Então, o que vai falar? Suas expressões faciais. Então, por que eu fico brigando com o aluno? Ligar a câmera. Porque essa é o meu termômetro. Se eu tô chata, se minha aula tá chata, tá na cara dele que tá chato. Eu não tô conseguindo prender atenção, eu vou conseguir mensurar isso. Porque a expressão facial, você pode ter um texto bem decorado, você pode ter, assim, ser muito bem, ter uma postura muito séria, mas... querendo ou não, você transparece de fato o que você está sentindo através de suas expressões faciais. Por exemplo, quando você está muito cansado, por mais que você esteja muito feliz de estar fazendo uma live, por exemplo, o seu corpo vai trazer um pouco de cansaço. Isso vai trazer na sua postura corporal, como o Thiago falou, se você está mais relaxado, se você está mais... né? Então, assim, o nosso corpo, a nossa comunicação corporal é de 55%, apenas 38% ela é verbal. Então, apenas 38% vem daquilo que você fala. 55% daquilo que você não fala e 7% do conteúdo que você está trazendo. Então, assim, o que faz, por exemplo,
umas pessoas assim que não tem conteúdo nenhum, que falam assim um monte de abobrinha na internet, trazer assim, ó, milhões de seguidores para ficar escutando o cara falar abobrinha. Nada com nada. Porque ele tem essa... O que ele traz no não verbal, o conteúdo dele até que não é interessante, mas o que ele traz no não verbal, a conexão que ele tem com as pessoas e tudo mais, é que gera esse engajamento. Então, assim, tome cuidado numa palestra, uma apresentação, a sua postura corporal. Então, a forma com que você senta, a forma com que você gesticula, a forma com que você está com seu semblante, né? Então, assim, a sua comunicação, aquilo que você fala, ela precisa estar alinhada, ela precisa estar casada com seus gestos, entendeu? O que acontece? A pessoa, quando está nervosa, quando ela está com o textinho decorado, lembrei de você apresentando um trabalho forçado na faculdade. Você está com o textinho decorado, e aí o que acontece? Sua fala é por exemplo, você está falando de uma coisa muito triste e você está rindo, né? Ou então você está falando de uma coisa assim, uma coisa bem teórica e você está assim com as mãos, ou andando para um lado para o outro, né? Então, assim, os seus gestos não estão casados com a sua fala. Então, tem que ter essa atenção, né? Então, assim, essa questão de entender como funciona a comunicação, ela é muito importante. Então, vai aí uma dica para você. Marília, o que eu faço? Primeira coisa, gente, tenha planejamento. Se você vai, qualquer apresentação, se você quer fazer uma live, se você vai fazer uma palestra, se você vai fazer um workshop na faculdade, qualquer coisa que a Kelly está perguntando aí, eu gesticulo muito enquanto eu falo, isso é ruim? Depende, Kelly. O seu gesto, vocês podem ver, porque assim, ó, tem quem tiver curiosidade, posso até disponibilizar, tem um testezinho na internet que fala sobre os nossos sistemas representacionais. Existem pessoas que são visuais, outras que são sinestésicas, outras que são auditivas e outras que são digitais. Então, a pessoa que é visual, ela gesticula muito. Vocês podem ver que eu mexo muito com as mãos, porque eu sou visual. Só que o que eu falo, ele tem que estar casado com a minha fala. Então, assim, Kelly, se você precisa prestar atenção. O que você está falando está casado com a sua gesticulação? Ou você está gesticulando por nervosismo? Ou por não saber onde enfiar as mãos na hora de falar? Entende? Então, tem que entender assim. Esse é o sistema representacional, você é visual, é normal ser mais... falar mais com as mãos, né? Mas tem que ver até se você for visual, você não pode gesticular demais, porque assim, tem gente que é muito analítico e se incomoda. Você tá com a pessoa que tá falando na sua frente, ela tá gesticulando muito, para quem é mais pragmático, para quem é mais introspectivo, isso incomoda. Então, assim, tudo que é em excesso é ruim. Então, assim, uma dica prepare o conteúdo, domine o conteúdo, né? Realmente escreva. Outra coisa, treine na frente do espelho. Dê palestra só para você mesmo. Dê o treinamento para você mesmo. Por quê? Porque na frente do espelho você vai ver sua expressão facial, você vai ver sua gesticulação, você vai ver a sua postura, não sei o nome, mas na alcunha aí. Quem? O Edila. Alcunha aí, tá falando? Ah, tá. Que fica falando muito né. Gente, isso precisa também ter muito cuidado. Então, o que eu te oriento? Treine na frente do espelho, coloque o celular para gravar, porque aí depois você vai contar quantos né que você fala, quantos então. Tem alguns vícios de linguagem que quando te traz alguma ansiedade ou quando você quer lembrar de um texto decorado, aí você fala, né? Então, gente, então tudo isso que é em excesso também incomoda quem está ouvindo a gente. Então, treine na frente do espelho, grave a sua palestra. Depois que você fizer todas as correções, dê o treinamento, a palestra para você mesmo, e você falar assim, não, até que ficou legal, chama seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, coloque gente na sala e fala, gente, agora eu vou dar uma palestra para vocês. Marília, mas é sempre assim? Não, é até você construir uma autoconfiança, né? Então, assim, faça isso até você ficar seguro que você é capaz, até que você entenda que você consegue, né? Então, assim, isso é importante, faça esse treinamento, olhe para si mesmo, se grave, peça alguém para te filmar, dê a palestra para as pessoas na sua casa e fala assim, agora me dá feedback, o que você acha que eu posso melhorar? Né? O que você acha que não ficou legal?
Porque, assim, que a pessoa mais crítica é o povo da família, né? Então, eu falo assim, que a minha filha, eu vou te contar, ela é muito alta astral, mas quando eu falo assim, filha, o que você acha que essa roupa tá feia, mas essa roupa tá horrorosa? Então, ela é super sincera, né? Então, coloca essas pessoas super sinceras aí para te avaliar que dá tudo certo. Então, eu acredito que isso pode te levar para realmente melhorar isso aí. Marília, e eu acho que era até a nossa próxima pergunta, mas você já até comentou que para ter autoconfiança e ter credibilidade, eu acho que o principal é você ter um domínio do conteúdo, né? Até nós, como professores, tem muito aluno, eu gosto muito de seminário, porque a gente tem que forçar a pessoa a se colocar em situações que ela vai vivenciar daqui a pouco na indústria ou na empresa, enfim, né? No ambiente de trabalho, de modo geral. E é nítido que tem pessoas que são nervosas. Elas ficam nervosas mesmo, mas você sabe quando ela sabe o conteúdo. Ela tá ali tremendo, mas ela sabe. Agora, existe, até já casando com uma pergunta da Laís, deve ser isso, ou Laís, não sei, ela comentou sobre que ela tem que trabalhar muito a questão do olhar nos olhos, né? Ela fala que às vezes a oratória dela é boa, ela fala bem, sabe se gesticular, eu acredito, mas ela tem que treinar um pouco o olhar nos olhos. Aí existem algumas dicas, né, sobre aquela história, olha por cima da cabeça do público, pega uma pessoa e coloca um ponto fixo, né? Então tem várias dicas. Uma dica que eu gosto de dar muito para os alunos, mesmo que o cara saiba, ele tem que, até para TCC, tem um monte de aluno aí que com certeza vai usar essas dicas para apresentação de monografia, mestrado, enfim, tese. Eu sempre dou a dica para os alunos para não ficar segurando nada, né? Poxa, tem gente que parece estar tá com problema. Você fica assim, cara, vai cair da mão da pessoa. E ela sabe o que vai falar. Existem algumas dicas práticas que você consegue dar, do tipo, se você for fazer isso, tenta fazer mais assim, não segure coisas que te mostrem nervosismo, olhe nos olhos. O que você pode falar para eles? Então, gente, assim, o que acontece? Entenda o seguinte, que você, é claro que com o tempo, com a sua experiência, a sua expertise, você vai praticamente tendo tudo assim decorado, você vai tendo muito domínio do assunto. Mas entenda o seguinte, que nós somos seres humanos, não somos máquinas. Em algum momento a nossa mente ela pode falhar. Então, assim, por exemplo, eu vi muitas perguntas. E o que eu faço? Às vezes eu nem uso, mas olha aqui, eu fiz uma colinha e eu coloquei assim, ó, o ponto que eu não posso deixar de contribuir com você. Por quê? Porque às vezes eu tenho tanta informação na cabeça, tanta coisa que eu gostaria de compartilhar, mas o tempo é pequeno. Então eu coloco assim, o que pode ser primordial para ajudar? Então, por exemplo, quando o Thiago falou essa questão que eu até citei antes do nervosismo, treinar na frente do espelho, tem uma técnica também que chama ancoragem, que ela vem da programação neurolinguística. O que é a ancoragem? Tem que ser um profissional, né? Depois a gente aprende a ancorar sozinho, mas você ancora uma emoção, pode ser, por exemplo, numa parte do seu corpo, ou pode ser numa imagem, por exemplo. Tem gente que ancora, se você vai dar numa sala de treinamento, por exemplo, lá na científica, o Thiago coloca um quadrinho lá no fundo da sala que vai ser a âncora dele, uma foto dele com a família. Ou pode ser uma parte do corpo. Por exemplo, você pode colocar a âncora nesse dedo aqui. Então, o que é a ancoragem? Você ancora a emoção que você quer startar. Por exemplo, se o que você mais percebe é o nervosismo, é a ansiedade, então você ancora coragem, você ancora segurança, você ancora tranquilidade, você ancora autocontrole. E aí, quando você vai dar palestra, você aperta o gatilho mental que está aqui, e aí automaticamente aquelas emoções vêm. Você associa a momentos que você viveu, que você sentiu todas essas emoções. Então o tempo é pequeno para a gente fazer uma ancoragem, mas depois a gente pode fazer uma live para a gente fazer uma ancoragem aí geral.
Por quê? Porque tudo na nossa mente é programação. Às vezes as pessoas não acreditam nisso, mas a própria Bíblia diz, né, que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente transporta uma montanha de um lado para o outro. E para muita gente isso é metáfora, para mim não é. Eu acredito assim que a gente usa muito pouco o poder da nossa mente e eu acredito que a gente tem realmente, por exemplo, o que que leva pessoas a serem curadas, né? Muitas vezes nem é Deus que cura, mas é a própria pessoa. Não estou falando que Deus não cura, gente, mas eu estou falando assim, o que que leva, por exemplo, uma pessoa, não quero ferir a religião de ninguém, mas assim, o que que leva uma pessoa a ir ela foi num centro de macumba, onde as pessoas acreditam que Deus não está lá. Então, assim, se você tem essa religião, não quer te ofender, mas eu quero que você entenda o seguinte, não foi Deus que curou. Então foram os orixás, foram, sei lá, o que que curou? Não, que trouxe a cura foi a fé da pessoa. A pessoa ela acreditou tanto que ela foi curada daquilo. Porque a nossa mente, ela tem esse poder, né? Então, e mesmo que você, o próprio Deus desça e fala assim, eu vou te curar. Se você não acreditar em Deus, você não vai ser curado. Então, tudo tá naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita. Então, por isso que a ancoragem, ela funciona. Porque a nossa mente, como eu falei nas outras lives, ela é atemporal. Ela não sabe se você está vivendo agora, se está vivendo depois. Então, quando você traz aquela emoção, se você coloca o sentimento nesse dedo e você aperta, e você lembra de tudo aquilo de bom que você viveu, você vai conseguir ter toda aquela autoconfiança que você ancorou naquele dedo. Teve uma pessoa que perguntou aí, que eu vi passando, eu acho relevante, falar assim, eu sou professora, dou aula para muita gente, mas quando eu vou dar aula para outros professores, eu fico muito insegura, eu fico nervosa. Isso tá ligado, não lembro o nome da pessoa, mas a maneira com que você se vê. Por quê? Porque se você tá dando aula, eu tenho uma cunhada, ela é professora, e ela falou isso para mim ontem. Ela falou assim, Marília, eu dou aula para os meus alunos, é tudo certo, mas quando eu vou falar com os professores, eu não consigo, eu passo mal, eu desmaio, eu vou dar a sensação de desmaio. O que que é isso? Então, isso está ligado como a pessoa se vê. Se você não se vê capaz, tão bom o suficiente para falar com os professores que são do mesmo nível que você realmente vai ter essa insegurança. Por que que isso é questão de como você se vê. Não, as crianças não vão conseguir perceber a minha insegurança, a minha debilidade em alguma coisa, mas os outros que estão no mesmo nível que eu vão conseguir ver. Então assim, gente, se prepare, né? Entenda também que por mais que você estude, nem sempre você vai saber de tudo. Existem vezes que aluno pergunta para mim, professora, isso e isso. Eu falo, olha, querido, não sei, vou procurar estudar, saber, e eu te respondo depois. Isso eu não sei. E tá tudo certo não saber, porque assim, a gente não consegue saber de tudo, todo dia são estudos novos. Começou a estudar comportamento, por exemplo, com os gregos, né? Então, assim, quantos anos que vem sido estudado e evoluído isso? Então, pode ter coisas que eu nem tenho noção ainda de novidade, entendeu? Então, é importante você se atualizar, mas quando não sabe, tá tudo certo. Então, eu entendo o seguinte, o que te leva a te inferiorizar na frente dos outros, né? Você que são professores, foram as pessoas que falaram aí, né? E comece a reconhecer seu valor. Às vezes a sua régua sobre si mesmo, como você se analisa, é muito duro. Outra coisa que o Thiago falou sobre a autoconfiança, eu vou deixar aí três dicas para vocês, até anotei aqui para não esquecer. Tem uma escritora, palestrante, que eu acho ela fantástica sobre essa questão da autoconfiança. Sempre recomendo ela para os meus coaches, né, que são gestores. Chama Brené Brown. Ela tem um vídeo que chama O Poder da Vulnerabilidade. E ela tem um livro que fala a coragem para ser imperfeito. Né? Então, ela fala que a vulnerabilidade é fantástico para a nossa vida. Porque a vulnerabilidade é que nos faz crescer. E o que é que nós somos ensinados a fazer? Esconder a nossa vulnerabilidade. Né? Então, assim, assistam um vídeo dela. É 1 hora e pouquinho de vídeo, assim, é fantástico. Te dá muito desejo de desenvolver. Uma outra dica também é entender que você precisa sair da zona de conforto. Às vezes a sua insegurança tá ligada porque tem 10 anos que você não se recicla. Tem 10 anos que você não faz um curso. Tem muito tempo que você não lê um livro. Né? Então, essa zona de conforto também te leva a ser inseguro.
né? Se alguém chegar para mim, eu indico as pessoas lerem livro, e a pessoa chegar para mim e falar assim, Marília, quanto tempo tem que você não lê um livro? E eu falar assim, tem 5 meses, que credibilidade que eu vou dar para as pessoas que elas têm que ler se tem 5 meses que eu não leio um livro? Então, isso logo me leva a ser o quê? Insegura naquilo que eu falo. Então, tenha congruência. Se você ensina algo, faça aquilo que você ensina, né? Então, fuja da zona de conforto. E a terceira coisa é a questão da fisiologia. A nossa fisiologia, gente, interfere totalmente nos nossos sentimentos. Então, eu acredito que na primeira live que eu fiz com o Thiago, não, acho que não foi na live, acho que foi numa turma que eu peguei. Mas façam um teste vocês aí em casa, né? Fica todo mundo assim com os braços para trás, relaxem na cadeira, coloca as pernas para cima, dá aquele sorriso e fala assim, ai, que tristeza que eu tô hoje. Você consegue sentir triste fazendo isso? Duvido. Agora fica todo cabisbaixo, escora na mesa, onde você estiver. Já começa a olhar desanimado para a tela e fala assim, como eu tô feliz. É impossível. Então, a nossa fisiologia, ela fala muito sobre nós. Então, quer mostrar segurança, tem uma postura de uma pessoa segura. Não entra numa sala ou numa palestra todo encolhido, parecendo um caracol, né? Todo intimidado, parecendo que você tá ali para ser caçado pelas pessoas. Não, se você foi convidado para estar naquele lugar, porque você tem competência, né? Então, tenha a postura de uma pessoa competente. Isso, competência não quer dizer que você sabe tudo, não quer dizer que você é perfeito. Nós, como eu falei, sempre vamos ter coisas para melhorar, sempre teremos limitações. Somos seres humanos. Só vamos ser perfeitos quando estiver com Jesus lá na glória, mas enquanto isso, é de glória em glória mesmo. Então, entenda que você é bom no que você faz. Então, tenha uma postura de pessoa que seja boa, né? Tenha um rosto receptivo, porque às vezes, como o Thiago falou, a pessoa domina todo o conteúdo, mas você olha pra cara dela, dá medo. Ou você olha pra cara dela, parece que ela tá apática. Ou parece que ela tá parecendo um robô só repetindo. Parece uma metralhadora, né? Fala. Você não vê emoção nenhuma, né? Você não sabe se a pessoa tá triste, se tá alegre, se está cansado. Não, você não consegue ver a expressão facial da pessoa, né? Então, assim, tem a conexão. Uma coisa que o Thiago falou, quando tá nervoso, olha um ponto fixo lá na parede, olha por cima das cabeças das pessoas. Isso é legal, gente, para início. Isso é legal para você apresentar o seu TCC e você não vai usar isso mais. Mas se você quer desenvolver a habilidade de falar com as pessoas, você precisa conectar com as pessoas. E para gerar conexão, você precisa olhar nos olhos. Então, para gerar conexão, você precisa olhar no olho da pessoa e falar assim, Thiago, o que você pensa sobre isso? Chamar as pessoas pelo nome. Marília, eu estou numa palestra de 30 mil pessoas, não tem como falar pelo nome. Mas você pode transitar pelo meio da plateia, pegar um distraído lá e falar assim, fulano, qual que é o seu nome? João, o que você pensa sobre isso? Entendeu? Então, você precisa gerar relacionamento durante sua palestra, né? Você precisa conectar com as pessoas. É legal, assim... Não, vou falar. Não, tá ótimo. Eu tô aprendendo junto com o pessoal. Eu acho legal porque, às vezes, as pessoas acham que professor não passa por isso. E eu já me abri várias vezes nas minhas turmas que o primeiro dia de aula... Thiago, Pera. Tinha cortado sua fala, mas voltou. A gente não sabe o universo que está esperando a gente, né, Marília? Então, o primeiro dia de aula é horrível. É horrível. Então, assim, eu gosto muito de usar essa técnica que você falou, que é de ir perguntar, fulano, os meus alunos sabem disso. E confesso aí agora, já me abrindo com eles, que essa é uma técnica que eu uso para não ficar tão nervoso. Você, qual que é o seu nome? Meu nome é João. João, o que você acha disso? Não, professor. Não sei não. João, escolhe alguém. Aí ele aponta lá no fundo, o Pedro. Ô, Pedro, o João falou para você que é isso. O que você acha? É uma forma de desbloquear. Então, eu acho que é muito legal, né, fazer esse tipo de questão, até mesmo para a gente se conectar. Algo que eu acho horrível de todo professor, e eu, quando aluno, eu ficava muito chateado quando isso acontecia comigo. E hoje é um dos meus objetivos como docente, é saber o nome de todos os meus alunos. Porque eu acho que é uma forma de conectar. Eu achava horrível os meus professores falar assim, fulano, parece que o cara tem desdém, ele vai passar um semestre comigo e não sabe o meu nome. Então eu acho que é bom. Oi, fulano, tudo bem? Oi, Marília.
Aí você vê que o aluno tá assim, ele até, nossa, ele sabe meu nome. É difícil, porque a gente tá ficando velho e não tá conectando mais com ninguém. A memória tá falhando. Mas é interessante. E só você deu vários pontos, falou Só sobre para a parte. reforçar essa questão. Desculpa, Thiago, só Ah, para reforçar essa questão da importância do nome, assim, é até da nossa cultura. O que a gente tem de mais importante é o nome. Então, o que a gente mais escuta, por exemplo, uma pessoa que é bem controlada e que é de uma classe média baixa, ou da classe média, né? Fala assim, não, eu posso perder qualquer coisa, mas não posso perder meu nome. Não deixo sujar meu nome de jeito nenhum, porque o nome é o que a gente tem de mais importante. Então, é da nossa cultura. Então, quando a gente chama alguém pelo nome, a gente quer dizer assim, ó, Thiago, você é importante para mim, porque eu sei seu nome, te chamo pelo nome. Né? Então, isso quer dizer que é importante. Então, bacana, chamar as pessoas pelo nome é algo que eu também uso bastante. beleza. Fizemos uma introdução, show de bola. Fizemos ali, já aprendemos como gesticular, a gente já sabe que não tem que gesticular demais, parecendo que está tendo um ataque epilético. Sabemos que a gente também não pode parecer aquela pessoa ali, né, triste, cabisbaixa. Já aprendemos tudo isso. Ok. Como que nós fazemos para ter uma conclusão que vai arrematar tudo e vai ser marcante? Tá. Só para finalizar essa questão da postura corporal, no início, gente, é necessário que você fique mais contido, que você tenha uma postura mais ereta, que você não fique andando parecendo uma barata tonta para lá e para cá. Então, nos primeiros momentos que você está ganhando confiança, que você está mostrando conteúdo, então fique mais contido no lugar. Só que depois, por exemplo, a gente dá 3h30, 4 horas de aula. Se a gente ficar parecendo uma estátua lá na frente, isso também incomoda. Então, para gerar conexão, o que tem que fazer? Você anda um pouquinho para o lado, conecta com aquelas pessoas, fala com o nome daquela turma do lado esquerdo, fica lá um pouco, aí de repente você vai lá para o meio, conecta, depois você vai lá para o canto. Então tem que ter esse movimento, mas não aquela coisa que fica mecânica. Não, ele fica 2 minutos aqui, aí depois 2 minutos ali. Não, não é assim. Mas ter esse movimento, essa conexão. Anda no corredor, vai no fundo. Tem que ter esse movimento. Mas não pode ser demais, porque senão fica parecendo que você, na verdade, parecendo não. Você transparece nervosismo, porque você só fica nesse vai e volta, quando tá nervoso. Né? Então, assim, tem que ser mais natural possível. Pensa ali que você tá ali para contribuir, não pense que as pessoas estão ali para te julgar, né? Porque, na verdade, a gente só consegue ver no outro aquilo que a gente vê na gente. Então, logo, se você tá achando que tá todo mundo te reprovando, que as pessoas estão te julgando, é porque você tem o hábito de julgar as pessoas, é porque você tem o hábito de criticar as pessoas, de reprovar as pessoas. Então, assim, tá falando muito mais sobre você do que sobre o outro. Então, entenda o seguinte, não é eu mesmo que me reprovo, é eu que me cobro. Então, tá tudo certo. Vou ficar relax. Como fazer um fechamento, assim, top? Sempre levando a pessoa para a dor, gente. Isso seja numa aula, igual eu acredito, assim, que na aula, muitos professores só passam o conteúdo, né? E muita gente fala assim, eu não vou usar nada na minha vida isso, mas eu acredito, assim, que toda aula, a gente como educador em qualquer área, eu acredito que a gente tem que levar as pessoas a terem insights de mudança. A gente tem que levar ela para ação. Ela tem que sair dali, por exemplo, nem que seja com um desafio de aprender a calcular aquele negócio. Tem que sair dali com um desafio de que eu vejo muita gente falando, principalmente da área de engenharia, tanto cálculo, a gente não usa para nada. Será que não tem como usar ou será que você que deixa de usar? Né? Então, assim, às vezes as pessoas não usam porque na época da faculdade nem se dedicou em aprender, então não vai usar mesmo. Né? Então, assim, final de palestra, de qualquer coisa, leve a pessoa para ação. Né? Leve a pessoa, toque na dor da pessoa. Por exemplo, estamos falando sobre oratória. Então, Luane, até quando você vai ficar... Isso eu estou fazendo uma pergunta real, tá, Luane? Que eu lembrei que foi você que fez a pergunta. Até quando você vai ficar se limitando a contribuir com a vida dos professores que são seus pares? Até quando você vai se achar incapaz de compartilhar conteúdo e de desenvolver pessoas que têm a mesma formação que você? Até quando você vai continuar se olhando nessa cadeirinha de vítima e achar que você é boa só para ensinar pessoas que não sabem tanto quanto você? Né? Eu acredito que só de você estar aqui num sábado desse horário me mostra que você é uma pessoa que busca crescer, que busca desenvolver. Então,
como sugestão, quero te sugerir que você olhe mais para você, que você perceba o potencial que você tem e que você perceba também que todas as vezes que você se cala diante de outros professores, como você está deixando de contribuir na vida das pessoas e você está deixando até de se desenvolver, né? Talvez algumas limitações, algumas crenças que você ao longo da vida criou. Então, eu acredito que você pode fazer e deve fazer muito mais, né? Então, tamo junto, conte comigo, se precisar de alguma coisa, me chama em inbox e a gente bate um papo. Então, todo final de palestra, você precisa levar a pessoa que te escuta a sair de onde ele está. Não adianta a pessoa estar aqui num sábado assistindo uma live de oratória, querendo falar em público e não fazer nada. Então, eu quero te desafiar, Luane e todo mundo que está me ouvindo. Se você tem esse medo de falar em público, qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando essa live terminar? O que você vai fazer para dar o primeiro passo para perder esse medo de falar em público, né? E eu quero uma ação prática. Vou dar um exemplo meu. Eu morria de medo de gravar story no Instagram. Porque eu tinha medo de ser julgada, porque ia ficar feio, porque a minha voz é feia, porque não sei o quê. Até que teve um dia que eu falei assim, Marília, chega, você é desse jeito, Deus te fez assim, você é linda, maravilhosa, sua voz não é a mais linda igual a da Marília Mendonça, mas dá para escutar, tá tudo certo. Então, eu não posso deixar de compartilhar, de fazer aquilo que eu gosto, que é ajudar as pessoas, porque eu tenho medo de ser julgada. Porque o maior julgamento era meu mesmo. Então, foi até o dia que eu peguei o meu celular e falei assim, vou gravar um story agora. E gravei até no IGTV, gravei 30 minutos quase. Porque assim, eu empolguei, né? Nem dá pra ver que eu gosto de falar, né? Então, assim, o que acontece? Eu quero te levar, eu quero te desafiar, né? A sair dessa live e fazer algo que você nunca fez. Que seja gravar um story, que seja gravar um vídeo, mas que seja... não, hoje tem um evento lá na minha igreja, vou falar alguma coisa lá na minha igreja, tem uma reunião de amigos, eu vou falar algo motivacional, né, nesse encontro, faça alguma coisa. Então, eu quero te desafiar a fazer isso, né? A dar o primeiro passo. Porque se você continuar contando historinha para você mesmo, nunca der o primeiro passo, você vai continuar do jeito que você tá. E você sempre vai falar, porque Deus não me escolheu, eu não sou boa mesmo para falar. É porque as pessoas nascem naturalmente. Não, gente, as pessoas não nascem naturalmente. Eu era muito reprimida, eu era muito tímida, né? Eu era muito insegura. Mas até que eu decidi que aquilo não era meu. Que aquilo as pessoas, a sociedade, a minha família implantou em mim. Mas eu sou aquilo que eu acredito ser. E a Bíblia fala que Deus não erra, né? A Bíblia fala que Deus nos fez para comer o melhor dessa terra. Então, eu não acredito que Deus tenha feito para você ficar reprimido, passando vergonha, não. Então, é questão de decisão. É você tomar posse ou você ficar aí contando historinha para você mesmo. Aí, a Luane disse que vai Marília, fazer um story hoje, ó. a Luane é drama. A Luane é uma das melhores professoras que eu conheço de português e redação. Ela é fera, os meninos amam ela fica aí de historinha. Ela vai fazer, pode deixar. Ela vai fazer. Fica aí. A Luane, vou até falar. Vou até falar. A Luane deveria muito fazer um canal para dar dicas de redação, que ela dá dicas excelentes. Os alunos amam ela, viu? Ô, Marília, até, pessoal, o desafio que a Marília falou tem tudo a ver com o nosso brinde de hoje, viu? Então, quem entrou aí depois, no final da live nós vamos dar um presentinho para vocês, mas nós temos uma contrapartida. Beleza, Marília, show, já fizemos todo a palestra, né, enfim. Daí aqui eu vou selecionar, são muitas perguntas, eu vou selecionar que nós temos mais 14 minutinhos aí de live. Vou selecionar algumas das mais importantes. Assim, qualquer coisa, as perguntas ficarem sem respostas, a gente pode depois responder as caixinhas nos seus stories, alguma coisa assim. Show! Tá bom, show de bola. Só comentando aí rapidinho, eu não sei o nome, mas o nick aí, o IG aí, do Acontecer Brasil, ele comentou que ele é gestor, fala muito bem com a equipe dele e tal, só que ele fica travado com respiração ofegante. Cara, eu te entendo plenamente. Eu te entendo plenamente. Eu vou dar um exemplo meu, que tem tudo a ver com uma dica que a Marília deu.
eu fui dar dar uma palestra lá na UFSCar. E, cara, isso para mim foi o ápice da minha carreira, porque eu admiro demais o grupo de pesquisa que eu fui trabalhar lá. Eu fiquei tão nervoso, e teve uma hora assim que eu não sou de treinar, Marília, porque se eu treino, eu tenho um amigo que quando ele vai dar uma aula, vai dar uma palestra, ele decora todas as palavras que ele vai fazer. Eu não consigo, eu sou lesado. Se eu decoro, lá no meio eu fico assim, cara, eu esqueci de falar uma palavra. Não, eu deixo fluir. Beleza. Nesse dia eu treinava. Aí eu olhava assim pro espelho, cara, e nervoso, eu comecei a rir para mim mesmo. Eu olhava assim e falei, o que tá acontecendo, Thiago? Para com isso. E eu fico desse jeito, cara. É porque ninguém nunca me viu nervoso, assim, tenso. Mas quando eu tô muito tenso, eu fico assim, ai, cara, eu vou esquecer. E eu fico exatamente como você. Vou te dar uma dica, o que eu faço. Eu uso humor, sabe? Toda vez que eu vou lá, eu começo, aí eu conto alguma coisinha assim e tal, aí eu vejo que o pessoal riu, aí eu dou aquela acalmada, aí eu vou e falo coisa séria. Nesse dia, eu me distravo e destravo a plateia. Nesse dia, tinha um professor que era o professor mais importante do Brasil no que eu tava falando. E, cara, tudo que eu falava, eu ficava assim, putz, eu vou falar besteira, esse cara vai me julgar. Na hora que eu cheguei lá e conversei, fiz uma piadinha com o negócio que tinha acontecido lá, ele riu, aí acabou, cara. Então, assim, eu acho que a dica da Luane, da Marília, sobre ancoragem e sobre o treinamento, eu acho que pode ser uma das saídas. Marília, sobre as perguntas, eu vou juntar duas perguntas em uma que eu acho que é uma das principais, tá? Você comentou que você é uma pessoa tímida, que você era uma pessoa tímida. As pessoas não acreditam, mas eu também era uma pessoa extremamente tímida, ainda sou. Eu ainda uso Eu também ainda sou. humor, piadinha, para poder destravar. Quem me conhece de verdade sabe disso. Mas beleza, como que nós podemos fazer para lidar com o nervosismo? E eu vou juntar com outra pergunta que foi a que mais apareceu. Como é possível uma pessoa que é extremamente tímida falar em público? Então, gente, é super possível. Um exemplo que eu lembro assim, de uma pessoa famosa é Steve Jobs, né? Ele é uma pessoa altamente tímida, mas assim, as palestras dele Aí a Camila disse que não tá acreditando que eu sou tímida, não. Eu sou tímida, Camila. Então, assim, ele é uma referência, né? Foi uma referência, né? As palestras dele foram, assim, sempre palestras relevantes que levaram as pessoas... Só um minutinho. A mudança, a filha, né, gente? Dia de sábado em casa é isso. E, então, assim, o que é preciso fazer? É possível? Sim, é possível. O que devo fazer para que isso seja possível? Primeira coisa, mudar seu mindset. Começar a mudar a maneira com que você se vê. Enquanto você continuar falando, eu nunca vou conseguir falar em público, eu não consigo, eu faço qualquer coisa, menos falar. Enquanto você continuar com essas afirmações a seu respeito, você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque você está ensinando, você está treinando o seu cérebro a não te permitir fazer isso. Então, enquanto você continuar com essa comunicação negativa sobre si mesmo, é isso que você vai começar, é isso que você vai continuar tendo como resultado. Então, a primeira coisa, mude seu mindset. Comece a perceber que é capaz, sim. Steve Jobs não é melhor que você, Marília, Thiago, seja quem for. Não, ninguém que fala em público é melhor que você. Logo, se a gente conseguiu, você também consegue. Então, é você entender, é possível. Primeira coisa, mude seu mindset. Segunda coisa, mude a sua comunicação. Comece a falar para você mesmo, em voz alta. Coloque post-it pela casa, geladeira, painel do carro, na porta, em tudo, para você ler em voz alta. Toda vez que você vai falar assim, Marília, você é incrível e você consegue falar em público. Então, assim, comece a dizer isso para você mesmo. Marília, mas isso funciona? Funciona. Foi assim que eu comecei a destravar para falar em público. Então, hoje, para mim, é super tranquilo. Como o Thiago falou, tem a ansiedade do novo, porque tudo que é novo, gente,
dá uma ansiedade. Então, assim, você vai subir num palco para falar, são pessoas novas. Dá o friozinho na barriga ainda, Marília? Dá. Dá a ansiedade? Dá. Mas o que eu faço para que as pessoas não percebam isso? Então, aí eu começo a ativar na minha mente. Que eu já fiz isso muitas vezes, que eu domino o assunto. Eu digo isso para mim mesma, eu domino o assunto, eu sei porque eu estou aqui, eu sou competente, né? Usa a ancoragem que eu falei para vocês, então ativo meu gatilho mental para vir as emoções de segurança, fico atenta à minha postura corporal, a minha fisiologia, a minha expressão facial, conecto com o meu público. Eu acho que uma maneira fantástica hoje da gente conectar com as pessoas é o humor. Então, assim, as pessoas gostam mesmo da piadinha, né? Perceba seu público, ainda que você esteja com um público totalmente executivo, cabe as piadinhas, né? Então, assim, faça piadas inteligentes, faça, né, algo que tem a ver com o dia a dia deles. Mas todo mundo gosta dessa dose de humor. Então é algo que eu uso também, porque isso dá uma destravada tanto neles quanto na gente, já dá uma abertura pra gente. Então eu acredito que é isso. Então, assim, mas o que eu acredito é que a primeira coisa que você precisa fazer a partir de agora, a primeira coisa, mude seu mindset, mude a maneira de pensar. E a segunda coisa, mude a comunicação. Porque a comunicação, ela gera em você as crenças que você tem. Hoje, se você tem a crença que você não é capaz, começou lá na sua comunicação. Pode ter sido de ouvir alguém falando, seus pais, na infância, que você não queria ser ninguém na vida, e você cresceu repetindo isso, e isso virou uma crença de você mesmo, né? Mas eu quero te dizer que você pode substituir essa crença por uma crença que você nasceu para brilhar, que você nasceu para vencer, que você nasceu para ter a carreira que você quiser, para ter o sucesso que você quiser, porque, afinal de contas, tudo depende de você. Show. Muito legal isso, cara. Eu concordo plenamente com a Ellen. A nossa mente acredita em tudo que a gente fala para ela, é isso mesmo. Marília, a última pergunta, e depois as outras perguntas que vocês tiverem, nós vamos responder, assim como a Marília comentou nas caixinhas, tá? Que nós temos aí mais 6 minutinhos de live. Mas, para a gente encerrar, eu acho que também foi uma das questões mais repetidas na caixinha que nós fizemos, que são a questão de pessoas que são realmente muito travadas ou tiveram traumas, enfim. O que você indica? Você acredita que técnicas e ações do tipo fazer teatro, fazer, sabe, esse tipo de situação, você acha que ajuda ou você acha que não? Se colocar em situações fora da sua zona de conforto é interessante, não é? O que você acha? Gente, quando é ligado a traumas, e quando a gente fala trauma, não é às vezes coisas assim macabras. Talvez, talvez foram seus pais, pela falta de informação, que falava assim, às vezes o Thiago era muito engraçadinho enquanto criança. Gente, é só uma suposição, tá? Engraçadinho enquanto criança, então quando ele contar uma piadinha, a mãe dele falava assim, ai, Thiago, cala a boca, você só me passa vergonha. Então, às vezes, é porque não era por maldade. Ela não queria dizer na essência que ele passava vergonha. Ele queria dizer que, às vezes, ele era super sincero. Às vezes, ele falava demais e acabava colocando a mãe em panos quentes, algo desse jeito, em situações difíceis. E aí, ele, enquanto criança, criou aí um trauma, uma crença de falar. Porque logo vem um gatilho na mente dele, cala a boca, Thiago, porque tudo que você fala, você faz as pessoas passarem vergonha. Então, não fale. Então, isso é um exemplo de um trauma, né? O que acontece? Gente, você pode fazer teatro, você pode fazer curso de oratória, isso ajuda demais. Mas a primeira coisa, você precisa reconhecer aonde que é o problema e você precisa resolver o problema. Não adianta você fazer, por exemplo, teatro e aprender a encenar. Porque você, se sair daquilo que você vai encenar, você trava em público. Você vai conseguir fazer só aquilo. Isso não vai te destravar do medo de falar em público. Porque, afinal de contas, você conseguiu treinar uma parte do seu cérebro para fazer só aquilo, para apresentar só aquilo. Mas isso não trata a causa, né? Então, você precisa ir de encontro com a causa. Qual que é a causa desse trauma? A causa é X. Então, você precisa trabalhar o X. Então, você precisa entender, por exemplo, foi minha mãe que falou que eu sempre tinha que calar a boca, aí falar, nossa, não era porque minha mãe era ruim, não é porque minha mãe tinha vergonha de mim, é porque
Às vezes eu era super sincero. Então, é entrar em acordo com as suas emoções. Aí lá no Tiago de 6 anos e falar assim, ó, Tiago, tá tudo certo. Você não precisa sofrer com isso, é entrar em acordo com essa criança interna, né, que a psicologia acredita que a gente tem. Eu acredito também, porque tá nas nossas emoções, né? Então, por exemplo, por que situações lá que aconteceu com 2 anos, hoje quando você lembra, você chora? Né? Então, assim, entrar em paz com isso. Então, a minha dica é você precisa solucionar o problema. E o curso de oratória, que tem uma parte com fundo comportamental, que trabalha essa parte de análise comportamental, isso te ajuda. Né? Agora, um curso de oratória só com técnica, siga 5 passos para dar uma palestra, isso também não vai te ajudar, porque, na verdade, você precisa de entrar em contato com a causa e resolver. Show, Marília! Nossa, muito Tiago, obrigado. uma última dica que eu quero dar é o seguinte, gente, quando for falar com o público, foque no público. Tem palestrante que é muito vaidoso. Às vezes você era tímida, aí você... Nossa, o egocêntrico é o pior tipo de palestrante. Aí você se empolga, e aí vira o Cristiano Ronaldo, né? Que você joga arrumando cabelo, né? Então vira o palestrante que fica só focado em si mesmo, tanto que eu tô bonito, como que as pessoas estão me vendo, e esquece de olhar para o público. Então, quando você tá dando palestra, o foco é seu público. Né? Então, assim, é o momento de você tirar um pouco do ego, né? Parar de olhar para o umbigo e olhar realmente para as pessoas que você veio contribuir. Show! Tenho vergonha, pois quando fico nervoso, transpiro muito e isso me deixa constrangido. Pode parecer algo assim banal, gente, para algumas pessoas, só que eu tinha um amigo que ele, e não é aquelas histórias de eu tinha um amigo, mas sou eu tinha mentira. Eu realmente tinha um amigo que ele transpirava de uma maneira, Marília, que parecia que ele estava passando mal. Era uma coisa assim esquisita. Uma dica que ele teve, e ele já tentava e tal, era o ponto dele só usar camisas mais escuras para não ficar com a famosa pizza assim debaixo do braço. Uhum. Ele fez injeção de... Não é Botox, é Botox que eles colocam? Toxina botulínica. Isso, ele colocou silicone, eu não sei o que era, na axila e resolveu o problema, né? Então talvez seja algo assim, realmente a nível... É uma questão de saúde, né, da pessoa. E é isso que eu ia falar, Thiago, assim, você precisa investigar, porque às vezes você coloca que é um nervosismo, mas não, às vezes não é, às vezes é algo que é realmente hormonal, ou realmente da sua fisiologia. Então, assim, é importante você fazer uma investigação. Então, tem pessoas que têm é desregulado a questão das glândulas da sudorese. Então, tem alguns que são nas mãos e nos pés, outros são nas axilas. Então, tem alguns tratamentos hoje já para solucionar isso. Às vezes você conecta falando que é nervosismo, porque quando você percebe que tá suando, aí vem o nervosismo. Aí você tá achando que a causa é o nervosismo, mas às vezes a causa é algo hormonal, é algo no seu corpo mesmo. Então, primeiro faça uma investigação. E outra coisa, Marília, mas pode ser nervosismo mesmo? Pode. Então, tem que ter controle emocional, tem que ter a tal da inteligência emocional. Então, você usando todas as nossas dicas lá do início, se for nervosismo, você não vai transpirar. Né? É claro que se você estiver numa sala fechada, gente, sem ar-condicionado, é óbvio que você vai transpirar, isso é normal. Né? Então, nesses casos, também fique tranquilo, porque do mesmo jeito que você está transpirando, quando a gente fala de reação de caloria, transpira mais que quem está sentado. Né? Então, assim, entenda que tá tudo certo, né? Seja leve, né? Relaxa. Agora, se você vê que tá numa sala gelada, ainda tá suando, pode ser nervosismo, pode ser algo realmente que você tem que investigar, pode ser saúde. Né? Se for nervosismo, seguindo todas as nossas dicas do início, você vai conseguir amenizar ou até eliminar essa sudorese aí. E tanto a gagueira também, porque a gagueira, ela vem... Não é por falta de conhecimento, ela vem por nervosismo mesmo. Então, assim, trabalhando nesses gatilhos, né, trabalhando a sua mente para acreditar que você é capaz, trabalhando a sua comunicação, isso você vai vencendo. E na hora que falar uma palavra errada, na hora que dá uma gaguejada, faz uma piadinha, está tudo certo. Gente, é normal. Tem hora que a gente quer falar uma palavra, quem diz que a palavra sai? Não sai de jeito nenhum, né? Igual trava, então fica tranquilo. E assim, até teve uma pergunta também, né, já que nós recomeçamos aí,
só fazer esse último dois últimos comentários, que tem muitas pessoas que ficam assim, mas e fizeram essas perguntas também na caixinha. Colocaram, mas às vezes eu quero falar bonito e não consigo, meu linguajar é muito simples, mas qual que é o motivo disso? Aí, pessoal, é questão de leitura, é questão de... Hoje nós temos um grande problema, e eu percebo isso até na hora de corrigir prova, algumas coisas assim, que as pessoas estão levando para o dia a dia a linguagem das redes sociais. Então, não é mais você, é você. E as pessoas acham que está tudo certo e que é algo normal. Nós temos que nos policiar nisso para não ficar algo também muito gritante, né? A outra questão que eu queria comentar deixa eu ver aqui, sobre esse medo de esquecer alguma coisa no meio da apresentação. Isso é normal. Eu contei para os meninos lá, quando estávamos em aula ainda presencial, eu comentei a situação do dia da minha defesa de mestrado. Eu falei algo e não lembrava. Marília, era a parte mais importante. E na hora que eu fui, eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu tinha que falar aqui? Mas na hora os professores estavam escrevendo alguma coisa lá, assinando ato, enfim, eu deixei passar. Mas na minha cabeça estava assim, cara, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. Aí lá na frente eu lembrei. Aí eu fui complementei, falei assim, ó, como nós vimos lá atrás, é assim, 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 é por isso que acontece isso. E pronto. A gente não pode ficar travado e falar assim, cara, meu Deus. Eu ia falar uma coisa agora, esqueci. Segue o barco. Outra coisa que eu sempre brinco com os alunos é que a gente tem que tomar cuidado com a síndrome do Masterchef. Qual que é a síndrome do Masterchef? Todo aluno meu de orientação de TCC, eu mando assistir um capítulo de Masterchef. Por quê? Lá o Fogaça, o Jacan, ele sempre ensina pra gente, nunca mostre seu defeito. Você tá dando uma palestra, lá no meio você fala assim, nossa, gente, falei besteira, olha aqui, ixi, tá tudo errado. Cara, segue o barco. Ninguém conhece a sua apresentação, ninguém sabe o que você ia falar, é só você. Então, boca de siri. Lá no final, algum amigo você vai falar assim, rapaz, aquela hora eu percebi, mas ó, você comeu caladinho. Não mostra um defeito seu. Então, assim, porque senão você chama atenção totalmente para a sua falha. Então, assim, só quem sabe que você esqueceu foi você mesmo. Só quem sabe que você falou uma besteira foi você mesmo. E aí, se você falou uma besteira que vai fazer a pessoa, às vezes, fazer algo errado, por exemplo, eu falei uma besteira sobre a oratória. Durante o que eu vou falando, eu dou uma corrigida. Gente, lá atrás, quando eu falei isso, eu me equivoquei no que eu falei, isso. Ou então você nem precisa falar que equivocou, você fala uma outra coisa já para substituir a crença que você colocou lá atrás, entendeu? Então, assim, se você achar que vai ser algo que vai prejudicar, você dá uma corrigida durante o tempo da palestra. Se não, segue o barco, né? E é igual o Thiago falou, só quem conhece um assunto que depois vai falar, ih, comeu bola, hein? Não tem necessidade de colocar defeito mesmo. Pessoal, vamos lá então para o nosso desafio da semana. E esse desafio, eu particularmente estou muito feliz com ele, porque eu acho que toda aula boa é aquela aula que tem algum tipo de exercício para a gente verificar se realmente funciona ou não. Tiago, como que vai funcionar? Nós, da Científica, nós queremos divulgar vocês. Ninguém me vê e tal. Pessoal, para aqueles alunos que estão saindo aí da graduação, ou para aquelas pessoas que estão formadas já e não conseguem uma vaga de emprego, queria avisar vocês que hoje nessa live, por exemplo, e nas outras lives também, nós temos diversos gestores. Hoje vocês podem até ver, nós comentamos sobre, eu acho que esqueci o nome da pessoa, mas ele comentou, cara, eu sou gestor, eu falo para os meus funcionários. Então, nós temos um público muito diverso, nós temos coordenadores de empresas, nós temos diretores, nós temos gerentes que estão assistindo essas lives, estão vendo vocês aí, o que vocês comentam, mas não tem um contato com vocês. Para isso, nós temos um desafio para vocês, e esse desafio vai vir acompanhado, claro, de um presentaço. Como que vai funcionar? Então, para quebrar esse medo ou esse receio de vocês falarem em público, e isso é só para quem quiser, não é obrigatório, senão depois o pessoal, eu não vou assistir mais live da Científica, porque nas lives da Científica a gente se lasca. Não,
É coisa boa, tá, pessoal? A científica... gente entende, né? E a gente entende Pode também falar. que quem quer continuar com os mesmos resultados, continua fazendo as mesmas coisas, né? Quem quer ter resultado diferente, tem que fazer coisa diferente. Então, se quer só Exatamente. participar Olha, das lives e não ter mudança nenhuma, tá tudo certo. Seu jeito é o jeito certo. olha, eu tenho uma prima minha que está aqui, ela ajuda muito a empresa, a Maísa. Mas a gente estava conversando sobre alguns receios que nós tínhamos. Eu mesmo tinha um receio muito grande de fazer live. Porque eu ficava assim, cara, o pessoal vai reparar, o pessoal vai falar isso, o pessoal vai falar aquilo, cara, ninguém vai gostar. E, no entanto, a partir do momento que eu fiz a primeira e vi que o pessoal gostou, pô, eu fiquei super feliz. E isso não é questão de ego, é porque eu me senti importante no meio dessa loucura toda da pandemia. Então, talvez vocês estão se bloqueando. Né? Sim, da mesma forma que a Luana falou. Ficava, cara, vai entrar um monte de gente, vai falar pessoas muito mais capacitadas. E hoje eu vejo que essas pessoas super capacitadas estão vindo aqui humildemente também aprender junto comigo. Então, é importante a gente sair dessa zona de conforto mesmo, viu, pessoal? Então, como que vai funcionar? Todos aqueles que quiserem participar do desafio, vocês farão um vídeo de, no máximo, 14 segundos. Tiago, por que 14? Porque o Instagram é um ser de outra galáxia, que ele entende que alguns vídeos de 14 segundos no celular ele fala que tem 16. É umas coisas assim esquisitas. De 15, ele mexe um pouco nesses números. Então, vai ser de 14 segundos obrigatoriamente, tudo bem? Vocês vão postar um vídeo no Stories de vocês e vão marcar a científica. O que vocês falarão nesse Stories? Vocês vão se apresentar. Só isso. Vou dar um exemplo. Faça uma selfie. Não precisa nada mirabolante, de efeitos especiais, nada disso. Vocês vão fazer. Quer ver um exemplo? Vou fazer um teste. Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago, sou professor na área de Química, eu gosto disso, meu hobby é isso. Hoje nós vemos que várias empresas estão pedindo esses pits, né, esses videozinhos curtinhos, para falar sobre si mesmo. Já voltamos lá para a nossa aula sobre entrevista. Quem perdeu, assiste lá no canal do YouTube, vocês vão entender tudo, tá bom? Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos repostar, vocês vão fazer o vídeo se apresentando do jeito que vocês quiserem, tudo bem? A científica vai repostar todos os vídeos que tiverem marcado ali o Instagram da científica, tudo bem? Nós vamos repostar e aquele vídeo mais criativo nessa apresentação, nós vamos dar um presente. Nós sabemos que tem várias pessoas que vão fazer isso, que são extremamente tímidas, ou tem alguns traumas que necessitam de uma ajuda profissional de um psicólogo. Então, nós temos aí a Marília, que é a nossa psicóloga, nossa parceira também, nossa coach da científica, mas nós também temos outros parceiros. Dentre eles, nós temos a Eliângela, que é a psicóloga que também ajuda. Ela, inclusive, fez a primeira live, foi com a Eliângela, sobre como estudar durante esse período de isolamento. Tudo bem? Nós vamos divulgar vocês, aquelas pessoas, os coordenadores, os gerentes que estão aí nos assistindo. Eu peço vocês que vocês assistam, porque talvez vocês podem ter aí uma pessoa extremamente capacitada, que está precisando de emprego, e que, através desse contato, consegue ali uma possibilidade, certo? Quais são as regras? Primeira regra, as pessoas devem obrigatoriamente elas devem estar seguindo, né, o Instagram da científica. Então, Tiago, eu fiz lá, mas não estou seguindo. Infelizmente, então, não vai poder participar. Segundo, esse vídeo tem que ser publicado até hoje, 15 horas, ok? E, por fim, vocês devem se... Vocês estão me escutando? Voltou, Thiago, voltou agora. Oi. Voltou. Estão me escutando? Agora sim. Você parou de me escutar onde, Marília? Quando você falou que tinha que obrigatoriamente estar seguindo a científica. Tá. Como deu uma travada, eu vou repetir só para ninguém ficar prejudicado. Tudo bem?
Então, de novo, vocês farão um vídeo de 14 segundos. Esse vídeo deve ser publicado no Stories de vocês, marcando a científica, ok? Primeiro ponto. Segundo, todo mundo deve estar seguindo já a página da científica, mas eu acredito que a grande maioria já esteja. Vocês devem publicar esse vídeo até hoje, 15 horas, ok? Publicado 15h05, está fora do nosso desafio. E, por fim, vocês devem ser criativos. Fiquem à vontade na criatividade de vocês. Eu só gostaria que, por padrão, vocês falassem o nome de vocês e falassem a profissão ou interesse, até mesmo porque se eu tenho um cara que trabalha aqui... Hã? O objetivo profissional, né? Porque senão é uma pessoa do curso de enfermagem e tem um cara que trabalha com destinação de resíduos e não tem nada a ver. Tudo bem? Pessoal, o melhor vídeo e os mais criativos, nós sabemos que o Instagram é uma rede social que tem uma abrangência muito grande, mas nós também sabemos que é algo mais informal. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um LinkedIn da científica também. No LinkedIn, nós divulgamos as vagas de emprego que nós temos, recebemos, as pessoas pedem para que nós consigamos divulgar. Então, até Marília, inclusive, as suas vagas de emprego, se quiser divulgar na científica, nós faremos isso com o maior prazer. Tudo bem? Bom. Nós vamos divulgar lá, porque sabemos que lá também tem várias pessoas buscando profissionais e é uma rede social muito mais profissional. Tudo bem? Então, resumindo, publicação do vídeo de até 14 segundos. Esse vídeo deve ser publicado no Stories de vocês, marcado científica, deve ser feito até 15 horas de hoje e deve ser criativo nessa apresentação. Os melhores vídeos serão publicados lá no LinkedIn e o mais criativo de todos vai ganhar, são 14 segundos, tá? 14. Tá? Porque perguntaram se são 40 segundos, na verdade são 14, tá bom? E o melhor vídeo, aquele mais criativo de todos, ele vai ganhar uma sessão com a Eliângela, que é uma das nossas parceiras aqui, para poder ajudar vocês a combate de traumas, timidez, enfim. Tudo bem? Galera, não perca essa oportunidade. Marília deu dicas hoje essenciais para uma boa apresentação, tá? Marília, novamente, fico muito feliz de ter você como parceira. A Marília, eu brinquei com ela que ela parece Bombril, ela é tipo o Severino já da científica. Semana que vem nós vamos dar dicas sobre namoro, a Marília tá aí de novo. Marília, muito obrigado, tá, pela sua participação. Dicas, nossa, riquíssimas. Eu tô aqui, às vezes vocês podem perceber que eu fico aqui, não tô distraído, curtindo foto, não. Eu tô anotando, porque para mim também é muito importante. Sigam, pessoal, por favor, a página da Marília. Marília posta coisas bem legais lá, vale a pena, tudo bem? E queria pedir para você, Marília, se despedir do pessoal, deixar as suas recomendações finais. Pessoal, mais uma vez quero agradecer, né, num dia de sábado, vocês estarem aqui com a gente. Fico muito feliz de poder contribuir. Fico feliz, Thiago, de poder ter essa parceria com você, com a científica. Realmente é muito bom, né? Às vezes, dica de namoro, a Rayane falando. E você também é maravilhosa, Kelly, obrigada. Então, eu fico muito feliz com essa questão de contribuir, faz parte como eu falei nas outras lives, né? Faz parte do meu propósito de vida, né? Então, eu fico muito feliz de poder tirar um pouquinho do meu tempo e contribuir com um pouquinho do meu conhecimento. Se alguém precisar de alguma coisa, tiver alguma outra dúvida, pode me chamar em inbox. Ellen, obrigada a você. Fico muito feliz mesmo. Obrigadão. Tenha um ótimo sábado, um domingo, e fico na expectativa de ver todo mundo que participou da live postando aí um story. Mesmo que você não esteja em busca de emprego, somente para se desafiar mesmo a dar o primeiro passo para a sua grande mudança. Quem sabe você não vira aí um palestrante renomado, bem conhecido, e você vai falar assim, um dia o Thiago e a Marília, num sábado, contribuíram para que eu estivesse aqui hoje. Show! Ainda que você não se lembre da gente, vou ficar feliz assim mesmo. Pessoal, e, de novo, obrigado pela participação de vocês. Queria convidar vocês para seguir as redes sociais da empresa.
Para quem não sabe, nós temos um canal no YouTube onde todas as lives ficam guardadas lá. Nós temos também o Facebook, nós temos o Instagram e também temos o LinkedIn, agora recém-estreado essa semana, onde lá vai ser voltado somente para assuntos profissionais. Tudo bem? Para quem quer saber onde estão nossas redes sociais, é só acessar o link que está na nossa bio, que lá tem a reunião de todos as redes, enfim, que a Científica tem. Queria informar vocês também que em breve nós vamos soltar um curso desse sobre oratória, e se vocês tiverem interesse sobre isso, em breve fiquem ligados que nós postaremos essas novidades, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dica sobre assunto que vocês querem que seja abordado, pode mandar no inbox, que com certeza vamos aí cavucar o planeta Terra e vamos achar alguma pessoa que seja tão capacitada aí como a Marília para poder atender vocês. Tudo bem? Pessoal, forte abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima live. Tudo bem? Ok. Até mais. Até mais.